O ex-presidente dos Estados Unidos acaba de passar por um atentado. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Compreenda que esse atentado ele acaba te impactando sim. Você entenderá as implicações de fato, o que aconteceu e como isso afeta a economia dos Estados Unidos, a economia do Brasil, a economia do mundo de forma geral, porque isso afeta quem será o novo presidente dos Estados Unidos, muito provavelmente. Eu acabei anotando aqui no celular para que eu possa contextualizar da melhor forma para você. A primeira coisa que você tem que saber é a história. Bom, o Donald Trump ele estava em um comício. Um comício nada mais é quando um político ele vai para um palco e ele acaba trazendo alguma narrativa, ele trazendo alguma história, trazendo alguma proposta para que ele de fato possa ser eleito. Então é uma forma que o político encontra, é um palanque que nem existe no Brasil, por exemplo. Só que nos Estados Unidos é algo um pouco mais organizado, é algo que já é muito mais cultural de se fazer um evento, uma festa, diferentemente como é no Brasil. Além disso, você tem que entender que para você ingressar nesse comício, não é necessariamente de qualquer jeito, existe uma organização. E nessa organização as pessoas acabam sendo vistoriadas. Só que talvez essa vistoria não tenha sido tão bem feita. A verdade é, quando o Donald Trump estava no comício, estava em cima do palco, algo que ele gosta muito, até porque ele é uma pessoa loquaz, ele se comunica muito bem e ele gosta de interagir com o público. Os melhores debates que o Trump teve foi realmente quando existia público nesses debates, porque ele sempre tinha aquela frase de efeito, que as pessoas acabavam batendo palma, os seus próprios adversários às vezes acabavam meio que olhando para o lado e falando, realmente ele acabou dando uma dentro, vou utilizar esse termo. Ele estava somente uns 20 minutos no palco, quando, de fato, ele acabou levando um tiro na orelha. Muitos pensaram inicialmente que esse tiro talvez não tivesse existido. Aqueles sons ali não teriam sido de tiros, e sim algo do similar, e ele acabou machucando a orelha quando caiu no chão. Mas não, realmente ele acabou sendo atingido por um projétil. A pergunta é, esse projétil foi uma bala de fogo? Esse projétil foi algum outro material não tão lesivo? O fato é que ele foi atingido. O fato é que depois os seguranças realmente acabaram se projetando em cima, que é o padrão. Você já deve ter visto isso em algum filme americano, quando algum presidente dos Estados Unidos, quando algum candidato à presidência, ele acabou levando algum tiro e os seguranças acabam realmente pulando em cima dele para tentar proteger de alguma forma ou de outra. E no final de tudo, quando o Trump ele acabou se reerguendo, nesse processo, antes de ele ficar abaixado, que deve ser um protocolo padrão, e ele ser retirado daquela região, não. Ele acabou optando pelo padrão Donald Trump, ele acabar fechando o punho, levantando para cima, e as pessoas foram a delírio. Realmente o frisson daquela região acabou tomando conta. Por quê? Porque no final de tudo isso acaba demonstrando força. E aqui é que eu entro realmente no segundo tópico. Como isso afeta o Donald Trump. Sabendo isso, você entenderá como isso afeta a economia. Infelizmente, você tem que entender, e na verdade, infelizmente, também me esqueci, só te peço aqui para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação. Mas agora vamos para o Donald Trump. É meio esquisito eu falar isso, porém, quando alguém organiza um atentado, se ele, eu vou tentar me utilizar de eufemismos, se ele de fato não teve êxito no atentado, como não teve com Donald Trump, ele somente, entre aspas, o machucou, ele não teve êxito de fato ao objetivo dele, que provavelmente era pior do que isso, no final das contas, você acaba meio que criando um Messias, você acaba criando uma figura com muito mais poder. Por quê? Você gera o famoso nós contra eles. Donald Trump, nesse exato instante, por ele ter passado por esse atentado, ele irá utilizar isso com toda... Ele já utilizou. No momento que ele já se levanta, ele fecha o punho, ele cerra, aquele posicionamento de serrote, levanta a mão
e o público acaba o aplaudindo, isso já serve como campanha. Isso já o deixa mais forte. Ele irá conseguir utilizar, mesmo que não se identifique um vilão, então talvez tenha sido uma pessoa normal que simplesmente pegou uma arma de brinquedo, acabou tirando, vamos dizer que tenha sido isso, ele consegue utilizar como um suporte na sua campanha. Ele consegue que talvez criar um vilão. Ele consegue falar que a América hoje em dia não está tão forte como era antes. A América hoje em dia não está segura como era antes. Você quer que seus filhos passem por isso? Você quer que os seus amigos, seus familiares passem por isso? Se eu, que sou o ex-presidente dos Estados Unidos, passo por isso, imagine você. A América precisa ser mais forte, a América precisa desenvolver economicamente. Precisamos retornar à América grande. Esse é o lema dele. Ele irá, com toda certeza, caso seja conveniente, criar um vilão. E fazendo isso, ele gera o efeito nós contra eles. E, consequentemente, ele acaba ganhando muito mais público. Isso é bem simples de se observar. E agora, vamos para as implicações mais econômicas. Pense da seguinte maneira. Se o Trump ficará mais forte, ele aumenta a sua tendência de fato acabar ganhando a presidência dos Estados Unidos. Caso ele ganhe a presidência dos Estados Unidos, ele acaba implementando as suas medidas com muito mais força. Uma coisa é um presidente dos Estados Unidos acabar ganhando com 55% a 45% dos votos. Eu sei que nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, não é quem tem mais votos ganha. Mas só para facilitar o entendimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é um presidente ganhar acima de 60%. Ou seja, 62% contra 38% do seu adversário, 39%. Ele acaba ficando bem mais forte. Ele acaba fazendo com que uma parte dos outros cargos que existem nos Estados Unidos também se voltem muito mais para a ideia dele. No caso, o Trump é mais de direita. Então, mais para a direita, fazendo com que ele tenha mais força no Congresso, mais força no Senado, mais força para poder negociar. Pensando por esse lado, isso leva às medidas que ele pretende implementar a, de fato, serem implementadas, não necessariamente totalmente, mas em sua maior quantidade, ou senão em sua maior intensidade. Porque às vezes ele tem uma ideia e ele não consegue fazer por completo, e sim só uma parte. Pense que o seguinte, Donald Trump ele tem uma ideia, olha que interessante, lei de comércio recíproco. Isso é interessante para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, às vezes, eles são taxados por alguns países. Então, às vezes, eles são taxados por 10% em relação a algum produto da União Europeia. Um exemplo. E ele acaba não taxando a União Europeia nesses 10% quando ele vende esse produto para a União Europeia ou qualquer similar. Então, a intenção dele é, bom, vamos criar uma lei recíproca de comércio. Se você acaba taxando os Estados Unidos, nós também te taxaremos. Isso afeta, por exemplo, países que são como a China. A China tem inúmeras taxações junto aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos começar a taxar alguns produtos na China, a China terá que procurar um outro mercado para poder comprar. Dificilmente, um desses mercados será o Brasil, porque não necessariamente o que os Estados Unidos vende para a China é o mesmo tipo de produto que o Brasil vende para a China. Há de se convir. Mas você tem que entender que isso acaba afetando aquele quadro da economia geral do mundo. Um outro detalhe é também a questão da China. O Trump ele irá conseguir implementar muito mais as medidas contra a China, que ele tem realmente uma bandeira muito grande contra isso dentro do seu governo, porque ele estará mais forte. Essas medidas contra a China, aí sim, os Estados Unidos, antes de comprar na China, ele pode começar a comprar com o Brasil, caso o Brasil se prontifique de fato a ser um parceiro dos Estados Unidos, porque cada vez mais o Brasil ele acaba se voltando um pouco mais para a China e o BRICS, ou seja, Brasil, Índia, Rússia, África, se eu não me engano, iria entrar a Argentina, acabou não entrando a Argentina dentro do BRICS. E nesse caso, o Brasil pode acabar se beneficiando, depende muito mais do seu posicionamento. A verdade é que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mesmo que a China esteja cada vez mais crescendo. Os Estados Unidos ainda é, sim, a maior potência do mundo. Sendo assim, caso o presidente dos Estados Unidos seja Trump ou não, isso afeta a economia mundial. E mais, caso, de fato, o Trump ele ganhe com mais força, muito
por motivos internos na sua campanha, sendo esse motivo que irá se impulsionar ele ter mais popularidade, isso leva a ele ter mais força para implementar as suas medidas, as suas promessas políticas. Pois bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu falei realmente sobre o debate entre Biden e Trump. Talvez você vendo esse debate, você tenha uma noção um pouco melhor, de fato, o que cada um acaba defendendo e os impactos que isso tem em toda a economia. Bom, eu recomendo que você assista esse vídeo. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.